Fala galera da Sublimação, belezinha com vocês? Eu sou Cleiton Darlan, aqui da Bodega Sublimação. Tava sumido, né? Sumi mesmo. Bom, é o seguinte, eu passei praticamente 2 anos, 3 anos sem fazer sublimação, né? Fazia ali uma coisa ou outra mais para consumo próprio e tal, e tinha parado completamente de fazer sublimação de forma comercial. Estou retornando. Vocês podem ver aqui, a gente está num ambiente aqui diferente, né, agora. Nós estamos aqui no Estúdio 74, né, um estúdio que eu montei em parceria com meu amigo Adriano. Estamos aí nesse empreendimento. Vocês também já aproveitem e peçam, vão no canal Estúdio 74 Live, inscrevam-se, assistam os vídeos, compartilhem, manda pra galera aí. Mas o papo aqui hoje é outro, o papo aqui é sublimação. Exatamente, estou voltando para a área da sublimação e hoje nós vamos fazer umas canecas aqui juntos, beleza? Bom, como eu disse, né? Hoje nós vamos fazer aqui umas canecas juntos, né? Tá aqui tudo, vocês estão vendo aqui nesse plano aberto, né? Aqui no Estúdio 74. Tá aqui a nossa prensa, né? Vou virar aqui, vou até mudar a câmera aqui, pegar a câmera mais próxima. Vamos aqui para a prensa. Apresentar essa prensa aqui. Ela é uma prensa da Micolor, né? Podem ver, famosa aqui pela marca aqui. Aqui uma prensa Micolor de caneca. Vou virar ela aqui para vocês. Tá vendo aqui? Vou ligar. Liga aqui. Aí, tá ligada a prensa. Então essa é uma prensa de qualidade ótima da marca Micolor. Uma marca que eu sempre uso, que eu conheço, que eu sempre indico. E é um ótimo produto, né? Então ela está esquentando aqui. Já fiz aqui a programação. No outro vídeo a gente vem fazendo aí para falar sobre a programação, essa coisa toda. Hoje nós vamos fazer aqui 3 canecas, certo? 3 canecas. 2 canecas são para o React de hoje, no canal do Estúdio 74 Live. E no canal da Flá Bodega. Vocês podem acompanhar lá, hoje tem um react, né, do Papo 74, né, lá no Estúdio 74. E a outra é de uma cliente nossa, né, a Papel Mania, lá de Petrolina. Então, eu vou mudar aqui novamente para a câmera aberta. Né? Então, tá aqui na câmera aberta, vocês vão ver todo o processo aqui. Né? Eu utilizo isso aqui, que é o termômetro, para a gente conferir a temperatura, que ela marca aqui, mas é sempre bom a gente dar uma conferida. Aqui está marcando 90, aqui já deu 124 graus. Então, nem sempre o que está na tela é a pura verdade. Bom, como que eu faço a caneca? Eu sempre dou uma esquentada aqui de seus 5 segundos. Porque a gente está aqui até no ambiente controlado, né? Temperatura e tudo, então vamos lá, vamos começar pela da cliente. Está aqui a arte impressa. Está impressa feia mesmo, vocês vão ver já na caneca como que vai ficar isso aqui. Então a gente coloca aqui. Já acompanha nosso canal aí das antigas, já conhece o nosso procedimento. Mas quem ainda não conhece, aqui, vamos fazendo juntos aqui. Vamos colocar a fita térmica. Mais um pouquinho de fita térmica. Bom, eu gosto também sempre de colocar aqui, ó. Eu pego aqui o papel, coloco ele para dentro e mais uma fitinha térmica aqui. Só por questão de segurança mesmo, para que a arte não corra. Vou colocar mais uma aqui embaixo. Mais uma aqui. A térmica é uma coisa tão barata e facilita tanto o nosso trabalho que não compensa
a gente mendigar a fita térmica. Bom, como que está a configuração aqui da máquina? Eu coloquei o primeiro estágio dela em 180 graus. Então, quando ela chegar aqui em 180 graus, ela vai me dar um bip. E assim que ela me der o bip de 180 graus, a gente coloca a caneca, ativa o timer e aguarda que ela retorne para os 190 graus, que é a temperatura de sublimação, e comece o trabalho de sublimação. Tá indo aqui, já está chegando aqui a 170. Vamos aguardar aqui, é um vídeo praticamente em tempo real. Enquanto a gente vai aguardando, a gente vai batendo um papo aqui, né? Então, assim, pessoal, eu parei por um tempo de fazer sublimação. Eu tive problema com equipamento, certo? Minha prensa anterior deu problema e opa, avisou. Então, vamos colocar aqui. Colocar a caneca. Vamos fechar ela aqui. E ativar. É normal, a temperatura vai dar uma caída. Vou mostrar aqui para vocês. Vou virar aqui. A temperatura estava em 180, ela deu uma caída. Eu coloquei a caneca. Ela dá uma caída, ela vai estabilizar aqui a temperatura e vai começar a subir novamente. Quando ela chegar no 190 graus, que é a temperatura que eu estou usando agora para sublimação, ela começa o processo de sublimação, certo? Então, vamos aguardar aqui, ó, estabilizando a temperatura da caneca. Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Então, pessoal, assim, o que aconteceu? O equipamento anterior que eu tinha deu problema. Eu tive problema tanto com a impressora deu problema. Eu tive problema com a prensa. A minha prensa era uma Micolor 8 em 1, perdão. Então, eu não consegui encontrar isso aqui que tinha dado problema nela. O cabo que ia para essa resistência. Então eu não encontrei. Tentei entrar em contato com a Micolor, não encontrei porque era uma prensa de certa forma já antiga, né? Eu comprei essa prensa lá em 2018, antes da pandemia, lá em Salvador, com o Ninja da Sublimação, e não encontrei mais peça de reposição para ela. Então eu comprei uma outra prensa, mas a qualidade da prensa não era muito boa, não me dava uma qualidade boa no material, eu perdia, né, questão de ressublimação, a máquina não esquentava da maneira correta, então não era um equipamento muito bom. Já está subindo, já vai em 160, já ela começa o processo de sublimação. É sempre bom a gente monitorar essa temperatura daqui, né? O fundo está a 47 graus no fundo. É sempre o ponto crítico da caneca, essa partezinha de baixo, essa bordazinha aqui é a parte crítica, porque como é a parte mais massa da caneca, que demora a esquentar mais, isso aqui demora a esquentar e não há uma sublimação satisfatória nessa área. Mas eu vou mostrar aqui já como é que a gente resolve isso. Certo? Retornando, mais uma vez. Então, eu tive essa série de problemas e parei por um tempo. Houve também uma série de começou a ter muita prensa, muita sublimação aqui na cidade e uma concorrência desleal, né? E aí eu parei, né? Parando, e quando foi agora eu resolvi manter esse sistema aqui do estúdio, né? Abri aqui novamente para vocês. Foi montado esse estúdio e nós decidimos o quê? Que todo participante local estúdio para vir fazer seu podcast, seu videocast, a produção do seu vídeo, vai ganhar como brinde uma caneca do estúdio, né? Canequinha Estúdio 74 para o cliente levar para casa e lembrar do nosso estúdio, né? E retornar mais vezes, né? Então, diante disso, ó, o tempo aqui já começou a cair, né? Já essa canequinha fica pronta e a gente vai acompanhar. Então, eu levantei custo. Aqui na cidade a caneca está num preço assim interessante.
Então, se eu fizesse 10 canecas para distribuir aos meus 10 primeiros parceiros, era o preço de eu comprar uma máquina. Então, eu preferi comprar a máquina. Reativei a minha impressora, reativei todo o material, ainda tinha impressora, tinha tinta, tinha tudo. Computador eu sempre tive, então eu disse, bom, se é de eu pagar por 10 canecas e depois dessas 10 eu começar a ter prejuízo, então eu resolvi comprar novamente o equipamento e estamos aqui, de volta à sublimação. Então agora vocês vão ter que me aturar aqui mais vezes, viu? Agora vocês vão ter que me aturar que eu vou voltar a fazer vídeo, produzir conteúdo aqui para esse canal, vai ter sublimação novamente. Não só de caneca, tô voltando também com a sublimação plana, todo tipo de sublimação, de camiseta, de tudo, a gente vai retornar para isso aí. Beleza? Então, esse é o recado. Nós estamos voltando agora com essa estrutura do estúdio, de tudo. Vai ficar bem mais fácil para a gente produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então, vamos fazer como sempre, viu? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Sua dúvida é muito importante para a gente. Deixa essa dúvida aí no comentário que a gente vai estar sempre respondendo aí. Se o assunto for muito interessante, a gente produz um vídeo com a sua dúvida. Então, participa aí, ajuda o nosso canal a crescer, a ter conteúdo de qualidade. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui, mais 30 segundinhos aí. Tá aqui a arte, a gente imprime ali na impressora com a tinta sublimática, fica assim, você olha aqui e diz, nossa, tá feio, tá horrível, tá sem brilho, sem cor, mas o brilho tá aqui, o brilho tá na caneca. Então aqui só tem que ter o polímero da tinta para passar para a caneca. Então já a gente vai fazer essa aqui do React, do jogo Flamengo e Bahia, e essa outra aqui também do React do jogo. São os dois torcedores. Terminou aqui, vamos para cá. O que a gente faz agora? Lembra que eu falei daquele ponto crítico, que é a parte de baixo da caneca? A gente dá uma conferidinha. Nesse caso aqui ficou top, não vou precisar. Mas caso você dê uma conferida aqui e fique uma falha, alguma coisa, você vem aqui e coloca novamente a caneca, só essa metade, e pensa aí por mais um tempinho. Bom, eu vou deixar ela aqui esfriar um pouquinho. Vamos preparar a outra. Vamos fazer agora essa aqui do Bahia, do torcedor do Bahia, Hoje tem esse react aí no nosso canal parceiro de Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo. Hoje é Flamengo e Bahia, O jogo é no Rio de Janeiro, é Flamengo e Bahia. Então, vamos lá, vamos preparar aqui. Colocar fita. Mais fita aqui do outro lado. Borda dela, vamos prender também a borda inferior e vamos sublimar. Faz ao vivo aqui, sem cortes. Vamos colocar a caneca, ativar. Cai, daqui a pouco ela estabiliza e começa a sublimar. Eu me perdi, não sei no que eu tava, mas vamos fazer o seguinte, já que já saiu uma, vamos conferir aqui como ficou essa caneca. Vamos tirar aqui a fita e vamos lá. Aqui. Bom, pessoal, tem um pessoal aí que defende que você deve tirar o papel dentro d'água, um balde com água natural.
Eu não gosto muito de fazer isso. Minha experiência com esse tipo de situação nunca foi muito boa. Sempre que eu fiz isso, deu ruim. A caneca trincou, né? Mas tem gente que faz, tem gente que defende, tem gente que dá certo. Vamos mudar aqui? Vamos pra cá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Isso aí, ó. Papel mania. Papel mania. Vou colocar aqui nessa câmera e vou chegar mais próximo. Olha aí a qualidade aí. O brilho. Olha aí. Aproveitando, vão lá. Vão no Instagram, sigam lá, ó. Papelmania 02. Nossa parceira. Olha aí. A qualidade da caneca. A gente acabou de fazer. Muito boa mesmo. Aí. Papelmania. Papelaria personalizada. Nossa cliente aí de Petrolina pediu para fazer essa caneca aqui para ela. Aqui, tá pronta. Já chega aí para você. Pronto, aqui tá subindo, né? A temperatura tá subindo, né? A gente colocou a caneca. Já tá indo aqui, já tá em 180 graus novamente. Daqui a pouco ela chega no 190 e ativa o contador regressivo pra gente fazer a caneca. A caneca começa a sublimar. Vou deixar aqui virado para vocês. Vamos monitorar aqui a temperatura. Vamos ver lá dentro da caneca como é que tá. 160 graus. Aqui está dizendo para mim que a temperatura externa dela já está de 190. Então, 190. Começou a ativar, mas ó, a nossa medição aí, ó, 172 graus. Então, começa o processo de sublimação. Aí ele faz um contador regressivo aqui de 160 segundos. Nessa aqui, provavelmente a gente precise fazer essa ressublimação da parte de baixo. Mas repito, quando tirar a caneca, a gente confere aqui se precisa essa ressublimação da parte de baixo ou se não vai ser necessário. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o que na sublimação. Bom, nessa prensa eu cheguei na seguinte proporção para ela. Eu estou usando a temperatura inicial sublimação 180 graus, a final 190 graus e o tempo de sublimação 160 segundos. Beleza? Como que funciona isso, né? Na prática a gente faz da seguinte maneira: a gente prepara a arte da caneca. Quando ela chega a 180 graus, a gente coloca a caneca e starta a temperatura final. Quando a gente starta a temperatura final e coloca a caneca, há uma queda. Então ela vai cair a temperatura até em torno ali de seus 140 graus, por aí, e ela vai começar a subir novamente. Quando ela subir, que ela atingiu 190 graus que a gente startou, ela começa a contar o regressivo de 160 segundos e começa a sublimação. Porque a sublimação ela não acontece numa temperatura inferior a 180 graus. 175, 180 graus é a temperatura que a sublimação começa a acontecer. Temperatura entre 175 graus e 200, né, acontece a sublimação. Então a temperatura cai, não está sublimando. Ela vai subir novamente. Quando ela atingir 190 graus, que é uma temperatura boa, aí ela começa a sublimar o nosso substrato, né? No caso aqui a caneca. Ela começa a fazer a sublimação, que é a transferência, né? Via sublimação, que ela ela evapora a tinta do papel e preenche essa tinta na caneca, no caso. E após esse período, quando a gente tira da prensa, ela ainda continua acontecendo a sublimação. Ela não é assim dizer, tirou da prensa, parou. Não, ela continua ali com o processo de sublimação. Mais uma, pronto. Vamos dar uma olhada aqui, aquela parte crítica, como foi dito. Vamos ver aqui embaixo como é que ficou. Mais uma vez ficou perfeito, né?
Então não há necessidade novamente de a gente colocar e fazer uma sublimação. Vou deixar ela aqui no canto, enquanto cria, para a gente poder lidar com ela. Vou colocar essa outra. 1, 2, 3, 4, 5. E preparar a nossa caneca para sublimação. Aqui ajustar para ficar tudo centralizado, bonitinho, para o nosso cliente gostar do nosso trabalho. Vou colocar aqui. Já chegou no 180 graus. Quando ela começa a trabalhar, assim, ela não quer parar mais não. Nessa eu não vou colocar. Essa embaixo, vou colocar aqui, vou startar. Colocar a caneca. E pronto, tá valendo. Eu startei. A temperatura agora começa a cair. Você vai acompanhar por aqui. Ó. A temperatura começou a cair, ela estava em 180. Já começou a cair a 170, 169. Ela vai cair aqui até bem próximo de seus 140 graus, né? 140 graus por aí, essa temperatura vai baixar, que é o que? Está fazendo a troca, né, de calor da prensa para caneca, que a caneca a gente colocou aqui, fria, temperatura ambiente, então vai haver essa troca. A temperatura vai começar a subir novamente. Aqui ela está estagnada aqui em 159, ou seja, como eu já não coloquei a caneca tão fria, eu dei uma pré-aquecida, provavelmente ela fica aqui 159 e ela suba, mas a gente vai acompanhando aqui, né? Então, ó, 160, então ó, a temperatura já vai começando a subir. A gente dá uma monitorada aqui também pelo aqui está me dizendo 160, aqui já me deu 103. Vamos ver aqui direitinho. 120 graus. Então, não é bom confiar 100% nessa temperatura aqui não. Isso aqui é uma temperatura de balizamento. É bom você ter isso aqui para ir, né, confirmando. Mas vamos lá, vamos abrir essa aqui. Já está ao toque. Beleza? Vamos tirar aqui. Tirar aqui a nossa arte. Aqui, ó. Essa. É o React, tá vendo aí, ó, React de Bahia versus Flamengo, dia 12/9 às 21 horas no Estúdio 74 e na Flá Bodega. Então confiram aí, olha lá, olha aí a qualidade, vou postar aqui para vocês verem mais próximo, ó. Vendo? Eu falei aqui a parte de baixo, ó, toda sublimada com qualidade, show de bola. Vendo aí? Top, de cima a baixo 100%. Então, mais uma caneca pronta, vamos aqui de novo. Bom, galera, tá indo aqui a terceira caneca e já tá no contador regressivo, né? Falta aí mais 120 segundos pra gente ver o resultado final dessa sublimação também. Vamos ver aqui a temperatura lá dentro como é que tá. Me dando aqui 160 graus. Aqui me disse que estava em 190. Ali está me dando 160 graus. 175, 160. Que é aquela temperatura da sublimação, né? Que a gente
a gente conversou há pouco, né? Aquela temperatura da sublimação, ela acontece entre 175 graus e 200 graus. Nem todo substrato tem que ser os 200 graus. A caneca mesmo, ela dá um resultado satisfatório, bem satisfatório, a 175, 180 graus. Eu gostei muito mesmo do resultado da sublimação. Muito bom mesmo. Então já sai aqui a outra, a gente confere e aí. Então, aproveitando, você que está vendo esse vídeo aí, você que chegou até esse ponto aqui do vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe aí com todo mundo, com teus amigos, teus inimigos, com tua família, manda no grupo da família. O grupo da família é legal para divulgar esse tipo de conteúdo aqui, viu? Sempre vai ter alguém que tem uma curiosidade, que vai querer conhecer, que vai querer ver, e pode ser que se descubra até na área, né? Vai que a pessoa gosta tanto que vem pegar umas dicas aí com a gente e fazer sublimação. Sublimação é muito legal, cara. É super gratificante, é super satisfatório a questão da sublimação. Você pega a sua ideia e transforma num produto, né? Vamos aqui. A gente vê aqui, ó. Tá saindo. 3, 2, 1. Ficou pronta. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje todas ficaram boas de primeira. Vamos desligar aqui a prensa, né? Vamos ver aqui a curiosidade. 160 graus tá a caneca agora aqui. 160 graus. Então tá bem quente. Vamos esperar um pouquinho aqui para poder tirar. Aqui ainda está acontecendo a sublimação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar direto logo. Mesmo quente, vou ver aqui se eu consigo. Pegando fogo aqui. A unha tá boa. A gente é acostumado, né? Tem o costume da sublimação. Então eu vou mostrar aqui para vocês de pertinho. Vamos lá. Olha aí o resultado dessa caneca. Olha a parte de baixo aí, ó. Top. Show de bola. Aí, ó. React Flamengo versus Bahia. Dia 12/9 às 21 horas no Estúdio 74 e na Flá Bodega. Acompanhem aí. Olha ela aí, ó. Qualidade top. Show de bola. Ficou muito bom mesmo. Deixa eu abrir aqui a câmera, ver se conseguem ver aqui a qualidade do material. Vejam aí. Vendo? Olha aí. Caneca. Show de bola. Então hoje tem, ó. Flamengo e Bahia. Aí, ó. Vendo? Fizemos aí essas duas, que é do podcast de hoje. E tem essa outra, é da Papel Mania. Tá vendo aí? Sigam aí, ó. Papel Mania 02 lá no Instagram. E gente, você já sabe, né? Já tá aqui a Bodega TV. Nós temos aqui, ó, aqui. E esse QR Codezinho aí que ele leva para o nosso hub de redes sociais. Lá você vai conhecer todas as nossas redes sociais. Aqui é a Bodega TV, eu sou o Cleiton Darlan, estamos aqui falando de sublimação. Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima, que Deus abençoe a vida de vocês.